porque aqui nós estamos, né? Para poder ouvir Deus falar e vamos ver o que Deus vai falar com nós na noite de hoje. Tenho certeza que Deus vai falar grandemente em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor em nome de Jesus. Morri na cruz por ti. Glória a Deus. Morri para te livrar. Aleluia. Se verter. Não, perdoe, irmão. Misericórdia, Jesus. Morri na cruz por ti. Morri para te livrar. Glória a Deus. Meu sangue ali verter. Glória a Deus. Posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti. Glória a Fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti. Glória a Deus. Que fazes tu por mim. Vivi assim por ti. Imploro meus amor. Glória a Deus. Tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. Morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu? Aleluia! Glória a Deus. Morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Oh, glória. Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Glória a Deus. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe a salvação dos altos céus, louvor. Glória a Deus. É certo meu perdão, e é grande o meu amor. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Glória a Deus. Maravilha, né? Jesus morreu na cruz por nós, né? E ele pergunta: morri na cruz por ti, o que faz tu por mim? Então, nesta noite de hoje, Deus pergunta: o que é que tu faz para mim, meu irmão? Em nome de Jesus, né, irmão? E nós temos que fazer, porque o mais que nós faz, nós não faz nada, nós faz pouco para Jesus, porque Deus merece muito mais do que isso, né, irmão? Então, nós temos que fazer o que pode, o mais possível que pode fazer para Jesus, em nome de Jesus, né? E agradecer Ele, né, pela nossa vida, né, por nós estar aqui, pelo livramento que Ele dá a nós, nossa família, em nome de Jesus. Então nós temos que agradecer a Deus todos os momentos e todas as horas, em nome de Jesus. Só o fato de nós deitar e acordar, nós temos que agradecer a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão? Aqui eu quero ter a oportunidade desses irmãos na santa paz de Jesus e recebo o ministro de salvação. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveitar que meu irmão aqui me deu a oportunidade para orar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Graças a Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, ó Deus poderoso, aqui eu agradeço, meu Pai, a oportunidade. Glorificado
Jesus. Receba o meu irmão amado, ministro Carlos, por favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Som. Abaixa aí. Os irmãos aceitem a paz do Senhor Jesus? Amém. Som. Deixa eu ver. Vamos um pouquinho. Som. Ótimo. Que Deus abençoe, amados irmãos. Aceite a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Tem um irmãozinho nos visitando, né? Louvado seja Deus. Seja bem-vindo em nome do Senhor. É o Fabrício, né? Em nome de Jesus, seja bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? E essa é a casa do Pai, a tua casa, certo? Em nome de Jesus. Tem a irmãzinha Lourinha aqui, que é a irmã do... É a Bíblia, né? E o cunhado dela, né? O cunhado dele, né? Que é o Marcos, em nome de Jesus. Está aí nosso ministro Natanael, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, irmão Natanael, em nome do Senhor. E as demais irmãs, tá bom? Irmã Isa, irmã Severina, irmã Lúcia. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu demorei um pouquinho, fiz uma suspense para entrar lá, porque eu fui fazer um orçamento de máquina hoje, ligado para mim, e eu fui lá e eu deixei meu celular lá na casa do homem. Aí ele pegou, eu liguei para ele agora do telefone da Santina e ele falou que deixou o celular lá na casa da Leninha. Aí você avisa que nós passamos lá para pegar, tá certo? Em nome de Jesus, certo? E eu pedi para que buscasse meu óculos. A Aline foi buscar meu óculos lá no carro, tá certo? Em nome de Jesus. Mas enquanto isso, em nome do Senhor, um ponto de interrogação, uma pergunta para nós: será que temos condição de ouvir a tua santa voz? Cristo tem muito a dizer. Se interessa. Não sabe? Eu acho que ele não. Não sabe? Então vamos lá. Um ponto de interrogação, uma pergunta para nós: será que temos condição de ouvir a tua santa voz? Cristo tem muito a dizer. Se interessar-nos a estudar, se a igreja luta para vencer, então o Senhor pode falar. Muito tenho a dizer. Fala, Senhor, muito tenho a dizer. Fala, Senhor, quero a minha igreja pura, sem regra e sem rasura. Quero a minha igreja assim. Muito eu tenho a dizer. Fala, Senhor, muito eu tenho a dizer. Fala, Senhor, quero a minha igreja santa, porque a qualquer instante a levarei para mim. Uma igreja de poder, está disposta a escutar o que o Senhor tem a dizer, para melhor se agradar. Ele só quer o nosso bem, por isso mesmo está aqui. É pena que nem todos têm o interesse de ouvir. Glória a Deus!
eu tenho a dizer. Fala, Senhor, quero a minha igreja pura, sem remendo e sem rasura, quero a minha igreja assim. Muito eu tenho a dizer. Fala, Senhor, muito eu tenho a dizer. Fala, Senhor, quero a minha igreja santa, porque a qualquer instante a levarei para mim. A paz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Já nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. A estrofe desse hino, em nome do Senhor, quando ela diz assim, ó, quero a minha igreja pura, sem remendo e sem rasura. Você sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer? É eu errar e depois vou remendar. Eu vou remendar. Senhor, tenha misericórdia da minha alma. E aí eu continuo. Daqui a pouco um vem, me tira do sério, eu torno a explodir, aí, Senhor, tenha misericórdia. Então eu vou remendando, e o Senhor, Ele fala, né? Quero a minha igreja pura. O que é pura? A gente lembra de uma criança. Está vendo a princesinha do Davi lá? Eu sempre venho aqui, eu pego a inspiração com ela, tá certo? Eu tenho certeza que mesmo ela está com 8, 11 já está mocinha, viu, Félix? Mesmo ela estando mocinha já com 11 anos, mas eu tenho certeza que ela tem um coraçãozinho puro. Se você brigar com ela aqui, pode qualquer um de nós brigar com ela aqui, quando for amanhã ela está conversando, tá certo? Igreja pura. Assim o Senhor, Ele quer eu e você, tá certo? Eu não sei se foi aqui ou se foi em Barueri que eu fiz uma pergunta, tá certo? Mas se foi aqui eu vou fazer novamente. Hoje é a ceia, não foi a ceia? Hoje? Então é o corpo e sangue de Jesus, tá certo? Em nome de Jesus. A igreja de Cristo, ela é composta pelo corpo completo, tá certo? Corpo completo. Você sendo crente ou não crente, você pode fazer parte desse corpo, tá certo? Por quê? Porque lá no Éden, Jesus, Ele não colocou sobre você poder. Ele dividiu comigo e com você, dividiu com o nosso pai lá, Adão, a vida dele. Ele colocou, ele não fez assim com a mão assim, ó, haja vida e houve vida. Não. Ele soprou. A Bíblia Sagrada diz que fazei no Senhor o homem do pó, soprou em tuas narinas, tá certo? E é esse Espírito que Deus ele requer. Às vezes você não entende por que eu devo batizar. Por que eu devo ser crente? Se tiver jeito de você ser católico, ser espírita, tá certo? Seja o que for que você queira ser, mas você obedecer a Deus através da palavra, eu concordo com você, tá certo? Se você ler aqui e passar a ler o recado do papai, porque hoje Jesus não esteve na terra conosco. Quando ele esteve com os discípulos, ele inspirou os homens a escrever a palavra dele. Você vai dizer assim, assim e assim, tá certo? Por que ele inspirou esses homens? Segundo os historiadores, há mais de 40 homens escreveu a Bíblia, tá certo? Então bora lá. Por que Deus ele escolheu esses homens? Ô glória. Cadê minha água? Minha água, o remédio está aqui. Quando Deus
Deus, Ele usou esses homens foi escolhido a dedo, tá certo? A dedo. Por quê? Porque esses homens haveriam de registrar tudo que Jesus ele falasse. Porque Jesus ele veio e o ministério dele, ele sabia que duraria apenas 3 aninhos. Tá certo? 3 aninhos. Então ele precisava de homens estudiosos e que entendia da lei da época. Tá certo? Então, tudo que Jesus quis falar para nós, de geração em geração, está aqui, ó. Então eu costumo dizer assim, ó, isso aqui é Deus conosco, porque Ele já veio e já escreveu. Agora, através disso aqui, você vai aprender a adorar Ele em espírito. Você vai aprender a acreditar nessas palavras que são de Jesus e vai adorar Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus! Você fazendo isso, pode ser espírita, pode ser católico. Sabe por que eu digo isso? Porque não tem como eu ler a Bíblia e obedecer a Bíblia e ficar do mesmo jeito. Existe? Tem como? Tem como eu ler a Bíblia, conhecer a verdade? Porque livro de João 10 está dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não tem como eu ler aqui e eu continuar roubando. Não tem como eu estar lendo, querendo obedecer a palavra de Deus e estar em adultério. Não tem como eu ler e estar falando palavrão ou ter algum vício comigo. Tá certo? Então, se você consegue obedecer a Bíblia a ponto, certo? Que nem Jesus escolheu, a tempo. Fique do jeito que você está, eu tenho certeza que Jesus ele vai te dar uma boa causa. Amém? Em nome de Jesus. Então, quando Deus ele esteve aqui, esses homens que Jesus escolheu, eles eram o cartório da época. Eles eram o cartório para registrar tudo. Eu espero estar tirando a dúvida de alguém. Tá certo? Então, quando você lê a palavra de Deus, eu vou trabalhar, vou levantar cedo, vou trabalhar. Então, abre aqui assim, ó. Abre aqui, ó. Não precisa você pedir uma palavra, porque vou confessar para você que às vezes você quer uma palavra correndo de Jesus, e Jesus não tem essa palavra correndo para ti. Tá certo? Então você abriu aqui, ó. Pôs o dedinho aqui em cima aqui. Pai, eu estou indo trabalhar, pai. Me dê uma palavra para mim. Mesmo que você não entenda o que está escrito aqui. Às vezes está falando aqui que você vai morrer naquele dia. Mas você vai ser tão feliz porque você não entendeu aqui. Mas você leu e pôs Deus na frente. Tá certo? Então tudo que acontecer conosco é permissão de Deus. Tá certo? Você leu, colocou o dedinho aqui, você leu, não entendi. Mas você sentiu um alívio no coração. Estou indo com Deus na frente. Se você morrer, você vai partir feliz, vai para o céu. Amém? Então, quando nós obedecemos a Deus em nome de Jesus, Ele derrama sobre nós as promessas dele. Tá certo? E o que eu falei no começo? A igreja de Cristo, ela é composta por um corpo completo, sim ou não? Foi por isso que eu falei isso aqui, tá certo? Para você entender. Tá? Aí eu pergunto para você, em nome de Jesus. Aqui, tem templo de Deus aqui? Quem é o templo de Deus aí? Em nome de Jesus. Então levante a mãozinha para mim. Ei, glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Eu falei? Templo. Certo? Templo. Em nome de Jesus. A igreja de Cristo está aqui? Em nome de Jesus. Levante a mãozinha para mim ver quem é a igreja de Cristo. Pronto. Templo e igreja. Certo? Aí eu vou fazer outra pergunta. Eu falei que o corpo de Cristo é completo, certo?
Então eu vou fazer novamente uma pergunta. O corpo de Cristo está presente aqui, em nome de Jesus? Cadê? Quantos vão levantar a mãozinha para mim ver? Não se acanhe não, porque nós estamos aqui para aprender. Tá certo? Se eu aprender e eu não passar para a igreja, eu estou sendo egoísta, eu vou para o inferno. Não é isso, irmão Natanael? Eu estou com o pecado de egoísmo. Tá certo? Quero só para mim. Tá certo? Então bora lá. Agora eu vou dizer para você assim, ó. Como pode eu? Primeiro, ser templo. Segundo, ser igreja. E o outro? O outro que eu falei? Corpo. Como pode eu ser? Os três ao mesmo tempo. Tem uma explicação para isso? Pois é. A importância de nós estarmos, em nome de Jesus, investindo na obra de Deus. Às vezes o investimento, irmão Davi, é renúncia. Eu falei no mês passado mesmo, que eu falei aqui, renúncia, tá certo? Renúncia a alguma coisa, você abrir mão de alguma coisa para você ler a palavra. Renúncia do seu descanso. Às vezes você está com sono, eu vou tomar um banho, porque eu vou tirar esse sono através do banho e eu vou ler uma página da Bíblia. Uma página, Deus já fica contente, porque Ele já está vendo mudança em mim e você. Por quê? Você disse certinho. Primeira pergunta que eu perguntei foi templo. Tá certo? Templo. Realmente, você é o templo do Espírito de Deus. Porque Jesus, ele disse no livro de João 14, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e o Pai enviará sobre vós o meu Espírito, ao qual vai fazer morada nos vossos corações. Então você é templo do Espírito de Deus. Tá certo? Aí eu perguntei da igreja, não foi isso? A igreja. E perguntei do corpo. Certo? Aqui está, em nome de Jesus, o templo do Espírito. Mas aqui não está ainda o corpo de Cristo. O corpo. Tá certo? Por que eu não está o corpo? Porque o corpo de Cristo, ele é completo. Tá certo? Nós somos, a Bíblia diz que nós somos membros. Membro. Você é membro de um corpo. Tá certo? Que parte que você é? Você pode ser o dedinho, você pode ser uma mão, você pode ser um braço, pode ser um pé, um olho. Você é membro do corpo. Um membro. Agora que pedacinho? Pode ser uma piroquinha assim, ó, tão insignificante, mas que você possa se valorizar diante de Deus. Porque Deus, ele não quer perfeição. Com isso eu quero dizer, nunca olhe defeito do seu irmão, porque você não é perfeito. Tá certo? Nunca procure uma igreja certa, você não vai encontrar a igreja certa. Toda igreja, toda denominação, por mais que possa passar em frente à denominação, ela pode estar transbordando de gente até do outro lado da rua. Tá certo? Mas também tem defeito. Então nunca procure uma perfeição em alguém que você não tem. A Bíblia diz assim, que para nós tirar o argueiro do olho do irmão, ou do ministério, ou da igreja, nós temos que primeiro olhar para nós e tirar o argueiro. Erro. Argueiro simboliza erro, dúvida,
pecado, falhas, que está em nós mesmos e nós não enxergamos. Tá certo? Então, procure em nome de Jesus a valorizar esse minúsculo membro que você é. Porque alguém lá fora está doido para ser esse membro, esse pedacinho, que você não valoriza, e tem alguém lá doidinho esperando assim, ó. Nossa, se aparecer um crente, se aparecer um irmão aqui hoje, eu vou para a igreja. Se Deus enviar alguém aqui hoje eu vou para a igreja. Então, membro, nós somos películas desse membro de Cristo. Tá certo? O corpo de Cristo. Mas corpo ainda não. Porque se Deus ele vê você como corpo, o corpo de Cristo, nós vamos encontrar muita falha em nós mesmos. Porque o corpo de Cristo está defeituoso. Hoje é domingo. Tem culto aqui. Tá certo? Tem culto aqui. Tem culto em outras filiais. Amanhã, no nosso ministério tem círculo de orações em algumas filiais. Terça-feira é culto oficial em todas as filiais. Quarta-feira é culto oficial lá na central, lá no centro. Quinta-feira, não importa a região ou filial que você é, tem culto regional em Santo Amaro. Sexta-feira, tem culto aqui na Zona Sul, lá no Imbura, tem culto. Parque Santo Antônio e alguns outros pontos de pregação que talvez ainda não pude visitar ainda. Sábado, nós temos culto em barragem e em alguns pontos de oração. Tá certo? Tem do lado de Pinheirinho, não tem? Pinheirinho. Nós temos culto por aqui, região sul. Certo? Você falou que é corpo. Tá certo? Você falou que é corpo de Cristo. No domingo volta novamente. É culto dominical mundial. Para quem não visitou a América, China, Japão, tem culto dominical no mundo todo. Tá certo? Nome de Jesus. Quem é o cabeça da igreja? Tem certeza que é Jesus? Pronto. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Para você que está assistindo na internet, em nome de Jesus. Você assusta. Cadê minha perna? Você assusta de ver um homem andando de muleta? Quem já assustou? Vocês se assustam? Alguém se assusta de ver um homem andando de muleta? Não. Mas a criança agora está assustada. Faltou um braço, você se assusta? Mas os dois braços? Faltam os braços e as pernas, você se assusta de ver aquela pessoa no carrinho, que eu já vi. Quem já viu? Todo mundo já viu. Você se assustou? Então bora lá. É o culto. Você falou que é corpo? Você falou que é igreja? Tá certo? E Jesus é o cabeça. Você respondeu certo? Agora, imagina você. Você teria coragem
de ver uma cabeça andando na calçada e conversar com ela? Imagina uma fila de irmãos e uma cabeça pulando na calçada e ela conversar com você. Imagina a filha de irmãos que está ali a colocar a mão e falar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Ou quem sabe sair correndo. Tá certo? No começo eu falei que o corpo de Cristo ele é perfeito. Eu falei até agora que nós temos igreja, nós temos cultos. Nós temos cultos a semana toda. Você respondeu certo, Cristo é o cabeça da igreja. A semana todinha, essa cabeça chamada Cristo estão nas igrejas, estão nas filiais. Cadê eu e cadê você? Cabeça está andando por aí, está procurando. Paulo diz que nós somos membro do corpo de Cristo. Livro de João 6:57 está dizendo: é assim como o Pai que vive, que me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim alimenta viverá por mim. É a palavra que está dizendo. Você sabe o que quer dizer isso? Troca. Eu trocar a minha vida pela vida de Deus. Mas Ele não quer que você faça loucura. Não. Jesus, Ele quer tudo com ordem e decência. Ele quer apenas que você sirva a Ele e dê o primeiro lugar da sua vida a Ele. Está certo? Quando eu coloco Deus, eu aceitei Jesus, eu entreguei a minha vida a Ele. Então a minha vida agora não é da minha esposa. A minha vida agora não é mais da minha mãe e do meu pai. A prioridade agora não é o meu trabalho. Às vezes Deus me abençoa naquele trabalho e Ele diz assim para mim e para você: ó, se você for fiel nesse pouco que eu te dei, nessa pequena porta que eu abri para você, eu vou abrir grandes caminhos e não porta. Eu vou abrir caminhos grandes e vou prosperar a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Porque hoje a maioria que vem na igreja, no templo do Senhor, vem em busca de uma bênção. Eu posso dizer para você, quase ninguém recebe. Não se espante não. Quase ninguém recebe. Eu seria hipócrita de eu falar para você assim: não, você recebe, todos recebem. O que recebe você não vê, você não analisa. Tá certo? Por que não analisa? Por que você não vê? Porque são livramentos que chegam até você, que Deus não deixa nem o inimigo chegar perto de você, porque Ele sabe que mesmo você levando a vida dessa forma, você não lê a Bíblia, você não familiariza com ela, você não tem intimidade com o Pai. A sua prioridade é o trabalho, é a conversa, a sua prioridade é os alfazeres na sua casa, os alfazeres que tem no seu trabalho, a preocupação de você conseguir algo mais nessa terra, mas não com a palavra de Deus. E nós temos exemplo na Bíblia como Abrão. Quando Deus ele diz a Abrão: Abrão, sai do meio da sua parentela. Quem é que está falando comigo? Senhor, sim, Abrão,
Eu vim da parte do Senhor. Saia do meio da tua parentela e vai para uma terra longínqua, onde não conheces ninguém, que eu vou te abençoar e grande vai ser a sua descendência. Glória a Deus. Sabe de uma coisa? Abraão não tinha vida assim não, uma vida promíscua não. A família de Abraão era rica, uma das famílias mais ricas da cidade, viu? Você está pensando que a riqueza chegou agora? Não, está enganado, equivocado. Abraão, ele comunica aos pais que ele vai sair e vai deixar a família. E ele pega o rumo ao deserto e vai embora para uma terra que não conhecia. Até hoje esse homem está famoso, olha eu falando dele. É essa promessa que Deus tem para você. É essa promessa. Quando nós cremos em Deus, nós deixa algo. Hoje, se eu perguntar aqui, né? Eu vou dizer, está vendo isso que eu falei aqui da família? Que o primeiro lugar da sua vida não é a mãe, pai, mulher, filho, não. Está vendo isso aqui? Já balançou seu coração. Porque as igrejas dizem que primeiro é família. Está certo? Primeiro é família, depois a igreja, depois trabalho. Então Deus não é o primeiro de sua vida. O primeiro de sua família é sua mãe, sua esposa. Está certo? Antes da Dona Santa ser missionária, antes dela batizar, entendeu? Ela falou para mim, eu não vou na igreja. Falei, bom, então, se você não vai, você pensa direitinho, porque eu estou disposto a abrir mão do casamento. Se você não for e não se importar, eu vou para a igreja. Agora, se você se importar, terminou o nosso relacionamento aqui. Foi daí em diante que ela começou a ir na igreja. Deus, ele constituiu homens como anjos da mulher, anjos de Deus. Está certo? Vocês têm autoridade nas suas casas. Ontem, eu estava falando com a Dona Santa que a mesma autoridade que Deus deu para elas, para vocês, ser submissa a homens, Deus, ele pegou nós e pegou o nosso lado, posso falar? Ninguém vai escandalizar não? O nosso lado carnal, porque eu não vou responder pelos hormônios femininos, porque eu não conheço, mas o hormônio feminino eu vou responder, porque eu vou falar, porque o hormônio feminino, ele é um neurônio que ele sobe da sua cabeça e se você não tiver Deus na frente, você cai. Tá certo? Você tem que ter opinião. Não? Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero Deus na minha vida. Você está entendendo? Então, Deus ele pega esse hormônio masculino e ele fala assim, eu quero o hormônio do homem para me santificar a vida dele. E a mulher, para ela ser santa e santificada, e eu abençoar essa geração. Eu quero que ela seja submissa aos homens. Ela obedecendo o homem, ela vai fazer a minha vontade, porque o homem é o cabeça da igreja, da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Tem coisas que acontecem em nossa vida, irmão Fabrício, que é por falta de nós usarmos a autoridade que Deus deu para nós. Quando a verdade ela está escondida em nosso coração, a gente sente que tem algo errado em nossa vida, mas nós não queremos isso, nós não queremos fazer a coisa da maneira correta. Nós queremos fazer do jeito que nossos pais, os nossos avós nos ensinou. Então vai dar tudo errado em nossa vida. Mas quando em nome de Jesus você procura o caminho
de Deus. Deus está dizendo assim, ó. Diga para ele que eu tenho um caminho novo para ele. Eu vou virar a história da vida dele. Dê ouvido à palavra do Senhor, que Deus vai derrubar em nome de Jesus toda a atrapalhação que existe na sua vida em nome do Senhor. É isso que Deus ele faz na tarefa. Mas nós temos que colocar Deus, não é pedacinho não, que Deus não aceita migalhas não. Deus não é aquele cachorrinho que ele diz assim, ó, ô Senhor, mas os cães comem as migalhas que saem, que caem da mesa do seu Senhor. Não, o Senhor ele não faz parte dessa mulher, a cananeia. Ele quer respeito, ele quer santidade, ele quer a certeza de que eu e você não vê ele, mas quando nós entramos nessa porta, nós passamos a sentir ele no nosso coração. Por quê? Porque o Espírito de Deus ele colocou no seu coração. O Espírito de Deus está lá no coração daquela pessoa que está fumando, que está bebendo, que está roubando, matando, xingando, ao qual eu e você às vezes nós paramos o veículo no meio do farol e fecha para nós não ter contato com ele. O Espírito de Deus está ali também. Senão nós não poderíamos orar o Pai Nosso. Ou você ora ao contrário? É Pai meu? É Pai meu que está no céu? Não, né? É o plural que você usa o plural. Então é Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Como que eu vou santificar o nome do Pai? Se eu venho aqui hoje no culto, aí eu desapareço, eu não vou vir mais. O que eu falei? Segunda nós temos ciclo de oração. Terça-feira nós temos culto oficial. O cabeça está lá, o cabeça desce e fala assim, ó. O Marcos veio domingo e domingo eu falei com ele. Eu falei com a Bíblia, eu falei com a minha igreja. Agora, deixa eu ver se eu vou unir mais um pedacinho do meu corpo. O que é o corpo? Você falou que a igreja, você é a igreja de Cristo, tá certo? Ainda não. Ainda não. Para nós ser igreja, nós temos que fazer parte do corpo. Eu não falei, se você encontrar uma cabeça, você se assusta? E se você encontrasse uma mão andando aqui assim, ó? Deixa eu ver se eu lembro o nome do filme. Eu acho que é... Hã? Mandinha? Eu tenho 64 anos, eu tenho de criança, você não tinha nem assim. Deixa eu ver, família Adams. Não tem uma mão lá nesse filme aqui? Tem ou não tem? Imagina você encontrar uma mão no mundo. Tá certo? Você vai se assustar. Da forma que você encontrar um cabeça sem corpo. E muitas das vezes Jesus é o cabeça da igreja. A cabeça está lá. Mas cadê o corpo? Você falou que é corpo de Cristo. Você disse, aceita que é membro de Cristo. Cadê o membro de Cristo? Está falando, falei já do corpo. Você falou que é templo. Está certinho. Isso é templo do Espírito Santo de Deus. O nosso coração é templo. É por isso que de Gênesis a Apocalipse 850 vezes Deus alerta desde Gênesis a Apocalipse para você tomar cuidado com o seu coração. Toma cuidado, porque o coração é templo do meu Espírito. E se você colocar pecado nele, ó, Davi está aqui, ó. Davi é o Espírito de Deus. Eu sou o pecado. Eu vou, espaço aqui é o meu coração. Olha o Espírito de Deus aqui. Aí eu vou pegar aqui, ó. Olha o pecado empurrando ele aqui, ó. Ele vai ficar oprimido ali. Tá certo?
Então, quando mais eu e você fizermos para Deus, é pouco. O investimento, às vezes, no carro não precisa você dinheiro. Não precisa. Até tempo, você vem na igreja, a igreja vai dar uma... Lê a palavra lá. Você é doido? Não. Então, lê a palavra, lê uma página. Vai lá no portão, conversa com alguém, convida alguém para a igreja. Faça as coisas com uma decência para Deus. Que se nós fizermos isso, Deus tem bênção para nós. Tá certo? Para não ficar nessas palavras aqui, então bora lá. O primeiro que eu falei, livro de Salmo 91. Foi escrito aqui no ano 1042 a.C. Esse povo aqui, ó, na época não tinha Espírito de Deus, que nem eu e você tem. Você pode ver que quando, ó, tá vendo isso aí fora? Tá vendo? Não tem vergonha, né? Não olha condições, não olha condições. Hoje eles vão estar estourando, amanhã eles vão falar, puxa, eu gastei todo o meu dinheiro. Tá certo? Eu não sei o que eu gastei. Hã? Corinthians. É? Corinthians. Tá certo. Pois é. Salmo 91, né? Então guarda aí que deixa eu falar um pouquinho do jogo. Tá certo? Eu não tenho parte com jogo nenhum. Quando eu era moleque, o jogo eu estava jogando bola, tá certo? E quando eu dava uma bicuda em alguém metia o chute na bunda, tá certo? E arrumava a briga. Quando os outros me davam bicuda, ou um rodo caía, eu relevava. É jogo, tá certo? Aí chegou um tempo que saiu o time São Paulo, as camisas bonitas, tal, bonitão, eu peguei e achei bonito. E eu comecei até a falar que eu era São Paulino, torço para São Paulo, torço para São Paulo, torço. Cresci, minha adolescência, e você tem que amadurecer, alcançar a maturidade sua. Você tem que ver que esse povo, eu não sei com quem o Corinthians estava jogando, mas um ganhou e outro perdeu, tá certo? O que perdeu, você acha que vai ficar sem seu salário? Você vai ficar, porque o seu dinheiro está sendo queimado. Livro de Isaías: pedis e não recebeis, porque pede para gastar naquilo que não é pão e não é leite. Está vendo a resposta? Deus tem resposta para tudo. Livro de Salmo 115: não fará para ti imagem de escultura, porque o Senhor, Ele comparará e será como a imagem de escultura, que não ouve, que não fala, e que tem ouvido, mas não presta atenção, mas não apalpa ninguém, tem pernas e pés, mas não anda. Tá certo? Se torna igual, semelhantemente se torna quem faz e quem adora. Tá certo? Porque Deus, Ele é contra os idólatras. Agora bora lá. Quando o Rogério Ceni é goleiro de São Paulo, ele era goleiro, não sei quem é agora, mas ele era goleiro. Quando ele ia dar uma entrevista, o repórter falava o quê no microfone? Vamos receber o ídolo. Tá certo? Quem já escutou isso? Pronto, o Fabrício escutou, o Marcos escutou. Tá certo? Vamos receber o ídolo para dar uma palavra aqui para mim. Tá certo? O inimigo ele já está se declarando, não. Aqui é ídolo.
Aquele artista que vai com dinheiro, que faz tudo, e que banca tudo, que deixa a coisa mais bonita, e que às vezes usa os seus corpos, tá certo? Seminu para poder atrair a multidão. Por quê? Porque eles têm ídolos. Ele sabe que tem muito dom, tá certo? Eu mesmo não tenho jogo, não tenho cantores preferidos, não, tá certo? E vou dizer uma coisa que o missionário Genivaldo ele falou, tá? Eu não sei se é por causa da velhice, tá certo? Ou se é por causa que eu fui para a muleta, porque eu não nasci em muleta. E aí eu fiquei com ter motivo. Para mim não tem gente ruim. Hoje mesmo, quando eu cheguei com a máquina no carro, meus menininhos assim, Nathaniel, desse tamanhozinho assim, ó. As menininhas. Seu galinho, deixa aqui nós desce para o senhor. Entendeu? Todo mundo me ajudando. Todo mundo. Então eu não encontro pessoa ruim. Então eu seria a última pessoa na terra para me falar mal de alguém ou falar que alguém vai para o inferno. Que Deus tenha misericórdia de minha alma. Tá certo? Mas eu não colocaria em risco a minha salvação. Eu vejo cristão, dirigente de igreja, ministro dirigente, dizendo que sou palmeiras. Vejo pastores, né? Não, sou São Paulo. E vejo, principalmente do lado da leste, meus irmãos da leste, eu sei que muitos de vocês acompanham meu canal. Sei que muitos de vocês estão festejando aí agora. Deixaram suas igrejas, deixaram de ir para o culto para poder estar festejando na rua e gritando. Viu? É isso aí, idolatria. Eu deixei minha igreja. O cabeça está aqui procurando. Cadê minha película? Cadê o membro do meu corpo? Deixou meu corpo aleijado. Então eu não posso dizer que eu sou templo do Espírito. Eu estou oprimindo o Espírito de Deus. Eu não posso dizer para você, tá certo? Eu falei 3 coisas, não foi? Templo você é, corpo você não é, mas você é membro, certo? E a igreja? Igreja, nem eu nem você. O que é a igreja? Alguém sabe me explicar o que é a igreja de Cristo aí? Né? Dê um sinalzinho para mim ver. Não, né? Porque nós estamos aqui para aprender, tá certo? Como eu disse. E eu vim aprender isso agora. Agora. Está com uns 3, 4 meses que eu aprendo, tá certo? O que é a igreja? 1 milhão dos membros. 1 milhão dos membros. Tá certo? Se você procurar a igreja agora aqui, ó, olha o banco aí. Pronto. Está faltando quantos membros de Deus está faltando aqui? Então nós ainda não somos igreja. Quando a igreja de Jesus vê que a igreja está preparada, ele vai vir buscar. Tá certo? Então, para não ficar nas minhas palavras, vamos lá. Só o versículo primeiro, tá bom? Ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Pronto. O que é aquele que habita? Ele não está denominando assim, ó. Se o ministro, a reverenda, se você que não é cristão vier na minha igreja, você vai habitar lá no céu. Não, ele não está dizendo. Ele está dizendo assim, ó. Aquele que habita. Habita é uma palavra no espanhol que quer dizer habitação, morada. Aquele que habita na minha casa vai morar comigo no céu. Glória a Deus. Não é fazer visita, não é vir quando você quer, não é nós oferecer para Deus aquilo que eu posso fazer. Não, hoje é domingo, eu vou na igreja. Eu vou quebrar o tabu hoje. Mas desde que eu vou numa segunda-feira, não, isso não é culto para Deus. Você sabia que tem culto que Deus não recebe? Sabia que tem oração que Deus não recebe? Você sabia que tem jejum que Deus não recebe? É isso.
Quando você vê Deus usar um irmão mais do que o outro, é porque aquele irmão, Deus tem um chamego maior que aquele irmão? Ele ama, ele gosta mais daquele irmão do que de você? Não. É que aquele irmão, ele tem um carinho a mais por Deus, um carinho que você não tem. Tá certo? Isso chama como? Intimidade. O irmão, ele sabe que todas as vezes que ele tiver com um problema, ele vai entrar no quarto, ele vai orar, porque ele sabe que o pai responde. Não tem como o pai não responder. Não existe um filho, a princesinha lá, está doente, com uma dor, ou pedir algo para o pai ou para a mãe, e eles têm como comprar para ela, e eles não comprar para ela, sendo que ela é obediente, ela agrada a eles. Não tem como. Ela habita onde? Ela habita na casa do pai. Entendeu? E ela faz o que o pai, faz tudo para agradar o pai e a mãe dela. Aí quando ela precisa, ela tem que pedir, que é diferente. Quando às vezes, quando você precisa, às vezes você vai em nome de Jesus, você comunica com uma pessoa. Você fala com fulano, com beltrano, com ciclano, mas não vai direto falar com o teu pai. O teu pai, quando você fala com todo mundo, aí você fala assim: nós precisamos ir para a igreja. Faz tempo que nós não vamos. Aí eu falo: é verdade. Nós vamos para a igreja. Hoje não arruma problema, nós vamos para a igreja. Tá certo? E Jesus, ele quer tomar esse lugar. Às vezes você vem, o inimigo ele coloca na cabeça de vocês assim: você não está vendo que vocês vai e não recebem? Vai e não recebe, vai e não recebe. Vai lá ouvir só aquele pouquinho de gente, aquele banco vazio. Quanto vazio? Banco vazio? Não. O Espírito Santo no seu coração, em nome de Jesus. Tá bom? Às vezes, Fabrício, em nome de Jesus, acontece algo na sua vida. O inimigo ele já tirou coisa. Você é um rapaz bom, do coração bom, viu? O inimigo ele já tentou por várias e várias vezes te roubar e arrancar tudo, até mesmo a vida. Mas Jesus está dizendo assim: ó, eu confio nele. Ele vai perseverar e ele vai buscar a minha face. E quando ele houver uma entrega total da sua vida a Deus, viu? Jesus está dizendo assim: diga para ele que tudo que Satanás tirou eu vou devolver. Viu? Ó, estou chegando aqui, estou olhando nos seus olhos e Deus está dizendo comigo: até relacionamento. Teu relacionamento não dá certo. Às vezes a pessoa que você mais confia é a que vai te dar uma punhalada mais doída. Viu? Quer a receita? Quer a receita? Jesus ele diz assim, ó, presta atenção: bem-aventurado, Salmo 1, bem-aventurado é aquele que anda não segundo o conselho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na minha lei, na minha casa e na minha palavra, e medita. Ele vai ler um versículo e aí fica: eu não entendi, mas Deus vai me dar entendimento, e busca o entendimento. É como se você estivesse fazendo. Você já fez faculdade? Já prestou Enem? Já? Sabe aquelas provinhas chatas? Que ele tira o fôlego? É assim que Deus ele quer. Você leu a palavra, eu não entendi. Lá na provinha você vai que tudo vai entender. Se você fizer a mesma coisa para entender a palavra de Deus, Deus está dizendo assim, ó: aí vai haver entrega total da vida dele a minha, e eu vou devolver tudo que Satanás tirou, em nome de Jesus. Sabe por que muita coisa ainda não dá certo? Vou dizer uma coisa para você, eu vou falar até fora do microfone. Sabe por que às vezes muita coisa não dá certo na sua vida? Não, porque você tem amigos. Você tem amigos. Você pega, você vai fazer algo,
Que nem eu falei, você tem um homem do coração bom. Aí você pega, você faz aquele plano, e aí você pega e fala assim, eu vou falar para o fulano, que ele não confia. Viu? Pelo amigo você não consegue nada. Por amigos. A sua vida está fechada de usura e de inveja. Por isso nem o relacionamento sentimental dá certo em sua vida. Não sei se você é casado ou não, mas se for, o inimigo está doido para destruir. E se você não for, você consegue, aí de repente dá aquela fuzuê, cada um do seu lado. Tá certo? Jesus, ele diz assim, se você, quer ser feliz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do amigo, mas antes tem seu prazer na lei de Deus, na casa do Senhor. Onde você está sentado por aí? E na sua lei, medita de dia e de noite. Você vai chegar na sua casa, você vai ficar pensando no culto. Você nunca viu essa cara feia aqui, aí você vai ficar pensando, puxa, como é que aquela igrejinha tão pequenininha, e você está entendendo? Mas por quê? Porque esse homem, ele foi braço de Deus para te convidar. Você pode ser esse braço que ele foi na sua vida e convidar outro. Esse outro pode ser braço, daqui a pouco esse estômago vai estar cheio. Você está entendendo? E Deus, ele vai te dar, abençoar a sua vida em pagamentos. Mas eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, Jesus, ele está repreendendo uma cilada de Satanás na sua vida. Ele vai tirar uma cilada e vai ter algumas pessoas que a partir de hoje, se você tomar posse, elas vão se afastar. Você não vai entender. Deus está dizendo assim, não vai atrás porque eu que estou tirando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmã Severina, irmã Ida, em nome de Jesus. Duas. Em nome de Jesus. Jesus, ele quer que você busque em nome do Senhor. Renovo nas palavras. Às vezes vocês acham que vocês não têm palavra para falar. Vocês não têm palavra, argumento para você convidar ou falar do amor a uma pessoa. Jesus, ele está dizendo assim, diga para as minhas primícias buscar renovo na palavra que eu tenho renovo para dar para ela. Em nome de Jesus. Viu? E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que eu encerro minha parte. Em nome de Jesus. Receba o anjo da igreja com palmas do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a parte material para nós encerrarmos o culto. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Fabrício, mais uma vez seja bem-vindo. As portas estão abertas, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sempre que puder, venha ouvir a palavra de Deus. Está aí o ministro abençoado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, irmão Natanael. A todos os irmãos que veio aqui ouvir a palavra de Deus. E se eu fico feliz, imagina Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer a parte material. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Seja irmão que está na internet. Aos irmãos que estão na internet, o canal do Ministro Carlos, que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. E guarde essas palavras aí no teu coraçãozinho, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor.